exemplo, que a magia branca espiritualiza e eleva o homem à divindade, que os 4 elementos, fogo, ar, terra e água, são habitados por seres denominados elementais, e tantas outras afirmações gratuitas que eu acabo de expor aqui brevemente, é desconhecer completamente a ciência, a sã filosofia e a religião de Jesus Cristo, que não admitem essas teorias não comprovadas. E com isso nós passamos para o rosacrucianismo. Vocês podem ver aí uma pequena síntese que está aí nas folhas que vocês todos têm na mão. É uma doutrina ocultista baseada nos mistérios antigos, somente revelada a seus membros. Os símbolos que deram o nome à doutrina são a rosa e a cruz. Surgiu em Kassel, na Alemanha, em 1610, com a publicação do livro Fama Fraternitatis Rosae Crucis, atribuído a um pastor luterano chamado João Valentim Andrea, que se teria baseado na vida de Christian Rosenkreuz. Segundo esse livro, o rosacrucianismo já existia havia mais de 2 séculos. O movimento foi introduzido mais tarde na Inglaterra, nos Estados Unidos e em toda a Europa. Segundo a enciclopédia Barça, a sociedade rosacruciana e todo o sistema rosacruciano é uma síntese do ocultismo vigente na Idade Média. A Cabala nos tempos antigos e rosacrucianismo na Idade Média. E também o rosacrucianismo preparou a maçonaria, o advento da maçonaria. Quer dizer, o rosacrucianismo se compõe de hermetismo egípcio, gnosticismo cristão, cabalismo judaico, alquimia medieval e outras práticas comuns naquelas épocas. A organização Rosa Cruz mais importante da atualidade chama-se a MORC. A MORC, o que vem a ser Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Combina perfeitamente com o latim. Fundada em 1915 em Nova York, por Harvey Spencer Lewis, que foi também o seu primeiro imperator, sucedido em 1939 por seu filho. Em 1934, reuniram-se na Bélgica os representantes de 14 organizações místicas, arcanas e metapsíquicas, e constituíram a FUDOSE, Federação Universal das Ordens e Sociedades Iniciáticas, declarando que a MORC é a única organização Rosa Cruz autêntica e reconhecida em toda a América. Sustentam serem herdeiros da primeira ordem, originada numa das escolas de mistérios do Antigo Egito, que se reunia nas câmaras secretas da Grande Pirâmide, no reinado do faraó Akhenaton XVIII, da 18ª dinastia, cerca de 1350 a.C. Estes sacerdotes egípcios teriam descoberto as faculdades secretas que possuíam os seres humanos e os conhecimentos esotéricos transcendentais, que depois teriam transmitido aos iniciados até chegarem aos Rosa-Cruzes atuais. A MORC tem sua sede no Parque Rosa Cruz em São José, Califórnia. As lições que dão aos que querem se filiar à organização compreendem temas ocultistas do caráter mais diversificado. A verdade acerca das vibrações e seus efeitos em nós, intuição por meio do entrosamento cósmico, os mistérios do tempo e do espaço, os princípios das leis místicas, como atingir a consciência cósmica, a aura humana e seus efeitos vibratórios, experiências para criar a vida com a matéria inanimada, o poder criador. À medida que o iniciado recebe lições, vai sendo promovido paulatinamente de grau. Há 12 graus na ordem. As instruções dos 3 últimos são de mística tão elevada e conferem poderes tão fora de comum que não podem ser expressas em palavras.
e por isso devem ser transmitidas psiquicamente. Há pouquíssimas pessoas que recebem o nome de iluminados e que constituem a organização superior da ordem, diretamente subordinados ao Imperator e aos mestres cósmicos. Imaginem isso. Vamos ver ainda, não podemos entrar em todos os detalhes, podem ler isso depois no livro, aí tem muito mais coisa. A doutrina da morte. A propaganda Rosa Cruz repete constantemente que se trata de uma organização não religiosa, que a AMORC não é uma religião, que cada membro pode seguir os ditames de sua própria consciência em matéria de assuntos religiosos, que nos ensinos Rosa Cruz não se encontra nada que se oponha às convicções religiosas do indivíduo e assim por diante. Em vista disso, basta-nos salientar dois princípios fundamentais da filosofia Rosa Cruz e que se opõem frontalmente aos princípios católicos do cristianismo. Vejam, qualquer livro de filosofia oriental, yoga, seja lá o que for, budismo, nós sempre devemos estar com um pé atrás. Pelo seguinte, porque em todas elas tem a doutrina da reencarnação ou do panteísmo. Quem lê um livro de filosofia oriental e é cristão, tem que atender sempre a estes dois pontos. Porque eles sempre propalam a ideia que o sol é Deus, a água é Deus, a natureza é Deus. Nós também somos deuses, partículas da divindade, vamos nos evoluindo até sermos deuses. Isso é o tal de panteísmo, ver em tudo. Uma coisa é isso, ver Deus em todas as coisas, isso nós devemos fazer. O panenteísmo, por assim dizer, mas não o panteísmo. Ver a Deus em todas as coisas, descobrir a Deus na beleza do sol, na fragrância das flores, enfim, nas belezas do mundo, do universo que temos diante de nós. Isso é outra coisa. E a reencarnação. São inúmeras as passagens em que se inculcam esses dois princípios, reencarnação e panteísmo. Pelas minuciosas descrições, verificamos, além disso, o mais acabado tipo de pseudo-religião. Por conseguinte, a propaganda da AMORC não é sincera. Do ponto de vista científico, as lições por correspondência fornecidas pela AMORC são reprováveis por seu exagerado mentalismo, por seu fantástico mundo cósmico e por fomentar um perigoso curandeirismo. Do ponto de vista religioso, apresenta um declarado naturalismo e um ritualismo completamente arbitrário. Do ponto de vista cristão, se opõe às verdades fundamentais da revelação cristã, por causa de sua filosofia panteísta e sua antropologia reencarnacionista, como já disse. Em atenção a tudo isto, nós não podemos filiar-nos a essas organizações e desaconselhar. Eu tenho encontrado nos meus cursos que eu dei por aí, jovens que são rosacrucianos, mais de uma vez. Por isso, em atenção a tudo isso, aconselhar que não entrem nessas organizações, porque são anticristãos. Pois, como cientista, a gente deve estudar nas universidades e combater o curandeirismo. Como religioso, não se sujeitar a cerimônias sem nenhum fundamento, nem contestar o sobrenatural, é claro. Como cristão, a gente adora o verdadeiro Deus e não admite as fantasias reencarnacionistas que supõem a autorredenção, excluindo a Cristo redenção. Este é um dos argumentos que eu tenho verificado que são que o povo mais facilmente compreende. Veja, se existisse a reencarnação, vamos exprimir a coisa drasticamente. Deus, a sabedoria infinita, teria cometido a maior bobagem de mandar Cristo salvar os homens. Por quê? Porque pela reencarnação, cada um deve remir-se a si mesmo, tornando a Cristo a redenção completamente inútil. Isto é um argumento fácil que todos compreendem, à primeira vista. Bem, e com isto nós vamos passar para
as sociedades teosóficas. Para ser possível formar um juízo objetivo sobre a teosofia, impõe-se, antes de mais nada, conhecer a personalidade de Helena Petrovna Blavatsky, a sua fundadora. Helena nasceu na Rússia no ano de 1831, de família nobre. Aos 16 anos, casou-se com o general russo Nicéforo Blavatsky. Vejam aí, como eu disse antes o Frei Conrado, a instabilidade desta pessoa. Portanto, aos 16 anos se casou, mas já no ano seguinte, 1848, abandonou o marido e foi iniciar uma vida de agitadas aventuras. Passou pela Ásia Menor, em companhia de Pedro Metamon, mago e prestidigitador. Em 1851, encontramos-la em Londres, onde enfrenta sessões espíritas com o famoso médium Daniel Douglas Home. 5 anos depois, inscreve-se na Associação Carbonária de Mancini, na Jovem Europa. Em 1858, volta à Rússia, onde permanece até 1863. Nesse ano aparece na Itália e encontramos-la combatendo ao lado de Garibaldi. É gravemente ferida em Mentana. Reconvalesce em Paris, onde sofre a influência de Victor Michal, espírita magnetizador. Magnetizador quer dizer hipnotizador, assim chamavam os hipnólogos no início. Esse tal Michal, que era maçom e amigo de Denisard Rivel, fundador do Espiritismo, Allan Kardec, que também é maçom. Aí desenvolveu suas faculdades mediúnicas e chegou mesmo a entrar no círculo de Allan Kardec, onde foi recolher suas ideias reencarnacionistas. Em 1870 até 72, ela atua como conhecida médium no Cairo, no Egito. Aí reencontra Paulo Metamon e com ele e outros funda o Clube dos Milagres, que é depois fechada por causa das fraudes desmascaradas. Parte então para os Estados Unidos. Em 1874 chegou a conhecer o jornalista Henry Steele Olcott, nascido em 1832, também espírita e maçom. Sob a presidência de Olcott e sendo secretária Blavatsky, fundou-se em 1875, também nota desta, 75 em Nova York, o Teosofismo, denominado inicialmente Sociedade para Investigações Espiritualistas. O programa do Teosofismo apresenta muita semelhança com o Espiritismo, as sociedades esotéricas e místicas daquele tempo. Em companhia do coronel Olcott, dirige-se em 1878 à Índia, onde reside nos primeiros anos em Bombaim. Em 1882, passa para Aidar, perto de Madras, onde fixa definitivamente a sede da Sociedade do Teosofismo. 3 anos depois, é novamente denunciada em Nova York pelo professor Kittley, e em 1885 pela Sociedade de Investigações Psíquicas como impostora, declarada oficialmente impostora. Oficialmente delegado para fazer uma investigação rigorosa da natureza dos fenômenos produzidos por Helena Blavatsky na distante Índia, o Dr. Ricardo Oxon foi para Aidar, onde chegou em novembro de 1884. Fez aí um minucioso estudo até abril de 1885. O resultado foi um longo relatório no qual expôs detalhadamente os truques usados por Blavatsky e conclui que ela não é uma aventureira vulgar, mas que ela conquistou seu lugar na história como uma das mais perfeitas, das mais engenhosas e das mais interessantes impostoras, cujo nome merece passar à posteridade. Isso aqui é colhido da Proceedings of the Society for Psychical Research. São dados oficiais muito bem credenciados.
Essa mencionada Sociedade de Londres examinou o relatório de Huxon e declara Blavatsky culpável de uma combinação longamente continuada com outras pessoas, com o fim de produzir, com os meios ordinários, uma série de maravilhas aparentes para sustentar o movimento teosófico. Vejam, para só verem uma... Bom, isso pode ser mais adiante. Neste mesmo ano, 1885, ela volta à Europa, onde escreveu sua indigesta e incompreensível doutrina secreta. Em 1887, funda em Londres a revista Lucifer. Em 1891, afinal, morre em Londres. Olcott assumiu então a direção da sociedade desde 1907, quando até neste ano ele morreu. Seguiu-lhe a senhora Annie Besant, que inaugurou uma nova época para a sociedade. Annie nasceu em 1947 em Londres e foi educada na seita presbiteriana. Muito nova, ainda casou com o pastor protestante Frank Besant, com o qual teve 2 filhos, mas após breve lapso de tempo abandonou o marido. Passou a pregar o materialismo e o malthusianismo. Os tribunais ingleses qualificaram suas conferências como próprias para perverter e depravar a moral pública. Vejam aí, vejam quem foi Blavatsky e quem foi sua sucessora. A senhora Blavatsky conquistou-a para a teosofia. Quando, em 1907, tomou a presidência, resolveu iniciar uma intensa campanha messiânica, pretendendo apresentar ao mundo um novo Redentor. Ajudou-lhe nessa empresa um hábil ocultista, o Sr. Leadbeater. Iniciaram, então, em 1908, a teosofia. Um jovem hindu chamado Krishnamurti, de 13 anos, e que foi apresentado como o esperado Messias, que o nosso tempo atual precisava muito. Teria passado por 32 encarnações, gastando para isso 72.000 anos. Estas fantasias foram a causa das principais cisões entre os teósofos. Claro, esses tipos malucos, né, que quem é que podia seguir, né? A secção alemã, por exemplo, dirigida por Rudolf Steiner, separou-se e fundou a antroposofia. Também o grupo francês, dirigido por Eduardo Chiré e Eugênio Lévy, formou uma associação independente. No mesmo tempo, alguns teósofos americanos criavam uma Liga da Reforma Teosófica com o intuito de restaurar o ideal primitivo. Este foi o principal motivo alegado entre nós para justificar a fundação de uma sociedade teosófica brasileira totalmente independente de Aidar, e nem por isso menos fantástico. Nós temos aqui no Brasil 2 sociedades, uma que está em São Lourenço, em Minas Gerais, naquela estação de águas, e outra que está aqui em São Paulo. Esta de São Paulo é dependente, ou pelo menos toma como modelo a de Aidar na Índia. A outra de São Lourenço é completamente independente. Aqui no Brasil eu não tenho os dados atuais, mas eu acredito que conforme os dados que nos são fornecidos pelos livros, mais ou menos aqui no Brasil, a Sociedade Teosófica Mundial, que está sediada aqui em São Paulo, teria uns 40 filiais ou lojas. A segunda, lá de Minas, umas 20, mais ou menos. É difícil dizer quantas filiais eles têm. Agora, quanto à crítica do sistema, quando se trata de religiões, a moralidade, boa ou má, de seus autores é de grande importância, e não só de grande, é de decisiva importância. Como poderiam ser mestres da humanidade, os depositários das verdades essenciais e necessárias à vida humana, uma Blavatsky, declarada oficialmente uma impostora, sem pudor e moderação nas suas coisas, amiga de fraudes por sistema. Vejam alguns princípios dela. Para governar os homens é preciso enganá-los. Era um dos princípios fundamentais de Blavatsky.
Sem fenômenos não se podem difundir doutrinas. Vocês viram ontem de noite, o padre chamou a atenção também a isso. É um lema. Sem fenômenos não se difundem as doutrinas. Depois, quanto mais simples e grosseiro for o truque, tanto mais probabilidades tem de êxito. Palavras textuais de Blavatsky, que ela seguia estas normas na sua vida. Uma Annie Besant, não menos amiga de embustes que a sua mestra, anarquista na sua juventude e defensora do malthusianismo. Um Olcott a quem Blavatsky a cada passo brindava com o epíteto de burro. Um Leadbeater cujos métodos educacionais foram condenados pelos tribunais. Por isso diz René Guénon, uma autoridade neste campo, que a história da teosofia é a sua melhor refutação. Além disto, a doutrina teosófica é perfeitamente inútil e irracional. De vez que, no dizer de Annie Besant, os ensinamentos esotéricos e propriamente teosóficos são tão sublimes que compreender todo o seu alcance hoje é impossível a todos os homens. Estando ainda a flor da humanidade, os anglo-saxônios e norte-americanos, no quinto subplano do quinto plano de evolução. Imaginem isso. Talvez os indivíduos da sexta raça poderão compreender verdades tão excelsas, mas nem sequer eles o poderão. Tal sorte é exclusiva dos Mahatmas, dos Rishis, dos Budas, que voam pelas esferas celestiais. Pois então, para que tanto empenho em propagar e vulgarizar doutrinas incompreensíveis a todas as gerações atuais praticamente? Afirmar que o conhecimento das verdades essenciais ao gênero humano e à sua vida moral, social e religiosa excede a capacidade de quase toda a humanidade e é privilégio de alguns poucos escolhidos é uma presunção simplesmente intolerável. E com isso, então, está liquidado este assunto. O círculo esotérico da comunhão do pensamento é um sistema de doutrina secreta, comunicado somente aos iniciados. Na acepção geral do termo, é pura e simplesmente ocultismo. Aqui no Brasil interessa uma informação sobre o círculo esotérico, fundado a 27 de junho de 1909, pelo senhor Antônio Olívio Rodrigues. Desde jovem, ele se mostrou verdadeira paixão pela leitura. Ele leu Flammarion, Allan Kardec, Blavatsky, Vivekananda, Eliphas Levi, Heindel, Ramacharaka e outros. Vejam o que podia sair disso. Quando Papus fez reviver em Paris a ordem martinista, filiou-se ao movimento. Aderiu também à Ordem Rosa Cruz, a Sociedade Alquimista e outras organizações afins que floresciam no século passado e no início do nosso. Em dezembro de 1907, começou a publicar a revista O Pensamento, destinada a difundir no Brasil as ideias e os ideais ocultistas, esotéricos e teosóficos. 2 anos depois, 1909, fundou com a mesma finalidade o Centro Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eles têm uma revista que se chama AOR, quer dizer, são as iniciais de Antônio Olívio Rodrigues. Nós temos a hora esotérica. Os esoteristas adotaram uma hora certa para emitirem pensamentos positivos de auxílio mútuo. A hora escolhida é às 6 da tarde para o Brasil. O que deverá fazer o esoterista na indicada hora? Deve colocar-se em estado de completo relaxamento dos músculos e de abstração total, estado em que o indivíduo não dá a menor atenção aos fenômenos que se passam ao redor dele. Então eles dizem assim: assentai-vos comodamente, relaxai a mente e o corpo, fechai os olhos e ficai perfeitamente quietos por alguns minutos. Deixai vosso corpo amolecer-se por si mesmo e sem fazerdes nenhum esforço.
Entrareis assim na calma e paz absolutas. Rezai então a chave da harmonia. Isso aqui é bastante bom. Prestem atenção. Desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estou satisfeito e em paz com o universo inteiro e desejo que todos os seres realizem suas aspirações mais íntimas. Dou graças ao Pai invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. O CESP oferece também aos seus sócios um livrinho de meditações diárias, pequenos pensamentos para a hora esotérica. São geralmente pensamentos positivos, otimistas, de uma frase apenas, por exemplo. Embora os métodos do círculo não sejam científicos, contudo, o conteúdo fundamental da tese, podemos dizer, está certo. Um número maior de agentes reforça a manifestação das faculdades parapsicológicas. No nosso caso, os pensamentos bons e construtivos emitidos por muitos produzem maior efeito benéfico em toda a linha, isto é, de sugestão telepática positiva. Com efeito, torna-se mais palpável. Nós podemos ver isto num caso concreto, num caso negativo. Veja, nós tínhamos um padre na Argentina, na nossa universidade em Buenos Aires, que se interessava por parapsicologia. Acontece que naquela universidade havia um professor protestante que, por baixo do poncho, fazia propaganda contra a igreja. Assim, um tipo meio subversivo. Muito bem, e aquele padre dirigia uma congregação de congregados universitários. Então, lhe acudiu uma ideia. Nós vamos fazer uma experiência para ver se nós conseguimos influenciar aquele professor para mudar de atitude para com a igreja. Então, ele combinou com 20 universitários que, numa hora determinada, eles deviam naturalmente primeiro pesquisar quando esse professor se recolhia de noite. Quando ele garantidamente estivesse na cama, então depois esses universitários combinaram entre si e sincronizaram bem os relógios, que numa determinada hora, todos eles com intenção telepatizante, se concentrassem naquele professor, sugerindo-lhe que ele mude sua atitude para com a Igreja Católica. Muito bem. Fizeram 3 vezes. Depois de 3 dias, aquele professor entrou numa tal crise religiosa que eles tiveram que suspender as experiências porque temiam que ele tivesse um abalo dos nervos. E depois, outra vez, ele se equilibrou e conseguiu outra vez se melhorar. Muito bem. Quer dizer, aqui nós temos o caso do que nós, na parapsicologia, chamamos de polipsiquismo. Agora, estas experiências, evidentemente, deveriam ser repetidas em maior escala. Mas é interessante, muito interessante esta experiência, que de fato parece que deu certo pelos resultados que se conseguiram. De modo, é o que se chama de polipsiquismo. Agora, uma breve crítica do sistema. Como sistema de sugestões positivas, o círculo é ótimo e faz um bem muito grande a centenas de milhares de pessoas. Cultivar ideias positivas é um conselho que se deve dar a todo mundo. Sob este prisma merece nosso apoio. Analisando, porém, o todo do ponto de vista filosófico e científico, deparamos com uma série de pontos em torno dos quais devemos fazer restrições e críticas. O que desde logo desperta a atenção é o mentalismo exagerado das instruções reservadas, que prometem criações mentais irreais e absurdas. Nesse ponto a gente pelo menos deve ficar com a realidade.
como também nós vamos depois analisar um pouco certas ideias da Seichonoye, que são o nosso sentir comum, senso comum, são absurdas. A preocupação constante dos esoteristas é quase exclusivamente o bem-estar físico, psíquico, social e econômico. Não se fala num fim superior e transcendente, sobrenatural, um fim eterno. Tem consistência. De maneira que nunca ouvi falar sobre a graça de Deus, nunca uma palavra. Isso para constar. Entre as teses fundamentais, temos uma que diz o seguinte: podemos com grande proveito atrair as forças dos espíritos desencarnados. Muitas vezes o homem tem necessidade de comunicações e intercâmbio com os espíritos do além. Aí temos o espiritismo. Por conseguinte, não se pode absolutamente aprovar. Ora, esta tese aproxima do espiritismo diretamente, cuja teoria e prática não se conciliam de jeito nenhum, nem com a ciência e nem com a religião. A empresa editora O Pensamento é a grande propagadora da literatura supersticiosa no Brasil. Encontramos em seus numerosos livros as mais absurdas e fantásticas orações, favorecendo por essa via na maior escala as superstições em todo o Brasil. Eu acredito, o Frei Boaventura também diz que a editora O Pensamento é a maior favorecedora de todo o Brasil das superstições que andam por aí. Para nem mencionar as numerosas publicações, as próprias instruções reservadas convidam repetidas vezes os filiados a se dedicarem ao curandeirismo. Com efeito, não se percebe nenhum critério sério e científico na seleção das obras lançadas pelo círculo esotérico. Dá a impressão de uma verdadeira caricatura de psicologia, biologia, medicina e religião. Além disto, o círculo prega constantemente o puro panteísmo, a filosofia da reencarnação, levando seus sócios logicamente para a apostasia de Cristo. De sorte que o esoterista, se for coerente e dono de uma sã formação filosófica, já não pode denominar-se de cristão. Seria uma contradição nos próprios termos. Bem, isso basta. Vamos ver como é que estamos. Agora ainda um assunto, depois podemos dedicar algum tempinho a perguntas. O mandamento de curar doentes. Isto eu acho muito importante, principalmente para os padres. As Assembleias de Deus, várias seitas evangélicas, o kardecismo, a Umbanda, diversas seitas ocultas, as novas seitas curandeiristas, acusam a Igreja Católica de não obedecer à ordem expressa de Cristo de curar enfermos. O povo humilde insuflado e sugestionado por essas ideologias repete estas acusações. Dada a importância do assunto, vamos ver isso um pouquinho mais de perto. As seitas pentecostais proclamam a cura pela fé e proclamam esta cura como sendo essencial ao cristianismo, condenando a Igreja Católica como desobediente por não curar habitualmente os enfermos. No dizer deles, são eles que pregam o evangelho pleno, efetuando também as curas aos doentes. Em vão procuraremos, vejam aí, em vão nós procuraremos em todo o Novo Testamento algum texto que possa estribar de alguma forma as extravagantes interpretações desses acusadores. No Novo Testamento, realmente lemos terem sido operadas curas frequentes por Jesus e pelos que na primitiva igreja haviam recebido o dom carismático de curar. Mas esses milagres não foram operados no intuito apenas de conferir benefícios físicos de saúde. Eram sinais para confirmar a fé, a doutrina divina de Cristo, para que os homens crescem por causa das obras. Jamais foram semelhantes curas assinaladas como parte essencial da religião cristã, devendo mais tarde continuar como um meio ordinário de apostolado. O próprio Cristo curou alguns leprosos na Palestina, não curou a totalidade dos leprosos.
Conta o evangelista São João, há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina, em cujos pórticos jaziam grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água. Prestem bem atenção. Conta o Evangelho, o texto sagrado, que Jesus curou só um único doente dessa grande multidão. Somente aquele que já estava lá esperando 38 anos. Não curou todos os doentes. Jesus deixou suficientemente claras as normas acerca do tratamento das enfermidades. Devemos, segundo ele, confiar nos meios naturais, normais da medicina. Os que estão com saúde não precisam de médico, mas os que estão doentes. Os doentes precisam de médico, diz Cristo. Isto sim. O apóstolo São Paulo, que teve o dom de curar, exerceu amplamente para a conversão da ilha de Malta. Não o usou, todavia, com o fito de beneficiar-se a si mesmo. Nem apelou para outros com idêntica finalidade. Suportou pacientemente a sua própria enfermidade da carne, como ele diz, na primeira aos Coríntios 12, 7 e Gálatas 4, 13 a 15. Não recorreu à cura divina no caso de Epafrodite, Filipenses 2, 29. Trófimo escreveu, ele deixa o doente em Mileto, segundo a Timóteo 4, 20. O próprio Timóteo, a ele aconselhou tomar um pouco de vinho por causa da sua dor de estômago. 1 Timóteo 5, 23. Vejam lá. Porque tudo isso, em vez de curá-los milagrosamente como ele tinha feito para tantos outros? De modo que isso não conclui nada. Tais maravilhas foram operadas no início a fim de obter a rápida e segura estabilização da igreja. Mal essa necessidade cessou, os dons milagrosos foram cada vez mais raramente manifestados, embora em nenhum período da história da igreja tenham eles estado ausentes completamente. Em Lourdes, por exemplo, os médicos que são os examinadores dos milagres, eles já concederam mais de 4.000 milagres em Lourdes. Destes mais de 4.000 milagres, a igreja aceita só 60 e poucos. Quer dizer, em respeito ao verdadeiro milagre, que é raro. Todavia, os modernos sectários do curandeirismo cuidam ser a missão de curar os doentes, o mandamento mais importante da igreja. Devendo constituir um ministério comum, permanente. É que eles não compreenderam a verdadeira natureza da Igreja Católica, da religião cristã, assim como ainda hoje consideram os resultados de fatores meramente naturais, tais como efeitos de sugestão direta ou indireta, como milagres, devidos a uma especial intervenção da parte de Deus. Não obstante tudo isso, não se pense que a Igreja Católica seja hostil à ideia de milagre. Tais milagres verdadeiros têm ocorrido sempre através de todos os séculos. Assim vemos, por exemplo, em Fátima, em Portugal, ainda hoje ocorrem curas instantâneas de doenças orgânicas. Curas essas que meios naturais não poderiam efetuar. Em Lourdes, Alexis Carrel, aquele grande cientista, um dos maiores do seu tempo, se converteu exatamente por causa de um milagre cientificamente comprovado em Lourdes. O que a Igreja Católica nega é ser a função de curar os doentes por meios extraordinários e sobrenaturais, parte normal de sua missão. Isto a Igreja nega. Oficialmente, ela nunca se empenhou por tal operação de milagres. E também Cristo nunca fez demonstrações de curas em massa, como fazem hoje esses pastores norte-americanos que vêm por aí às vezes. Então, eles empregam a sugestão, empregam a hipnose, empregam até o que nós poderíamos chamar de atropelamento psíquico. Eu tenho assistido
Eu tenho assistido cultos, por exemplo, em igrejas pentecostais, onde eles fazem demonstrações práticas de hipnose para influenciar as pessoas para serem apóstolos nestas igrejas pentecostais. Então eles ficam completamente influenciados, como nós vemos, por exemplo, no espiritismo. Por que é tão difícil converter um espírita? É porque eles são catequizados em estado de transe, em estado de hipnose, onde se atinge as camadas mais profundas do inconsciente. E então, tirar outra vez essa coisa de lá, essas convicções, só mesmo fazendo um tratamento de hipnose outra vez. É muito difícil. E também essas pessoas, principalmente quando as coisas chegaram, as convicções chegaram a ser fanáticas, firmes, ai, não há jeito, não há jeito. De modo que, com isso, nós poderíamos dedicar algum tempinho a perguntas que queiram fazer. Eu, andando aí pela rua um dia desses, passei numa banca e vi assim, como chamada na Folha Espírita, né? É uma legenda, talvez seja muito oportuna. OMS autoriza a cura pelo curandeirismo. Gostaria de saber se há atualmente olha, eu li naquela revista Espírita Planeta que a Organização Mundial da Saúde autorizou o curandeirismo universalmente. Mas é uma revista espírita e isso já me deixa meio desconfiado. Mas, de fato, eu li no Planeta que o curandeirismo foi oficializado universalmente. Conforme aquela notícia. Mas o curandeirismo, qual é o perigo do curandeirismo? Vamos supor uma pessoa está com câncer e depois ela vai num curandeiro. E esse curandeiro, ele sugestiona essa pessoa e tira a dor desta pessoa. A pessoa então não sente mais a dor e se sente curada, quando de fato não está curada. A doença continua subminando o organismo. Depois, quando a dor aparece outra vez, é tarde. Diga. Muito bem, de modo que isso estaria esclarecido por esse lado. Diga. Esse problema do curandeirismo que ele se refere, não estaria ligado com o problema de mental? Porque na América do Norte, inclusive em hospitais, existem os curadores, que seriam mais ou menos igual os curandeiros aqui, só que de uma maneira oficial, não é propriamente uma religião, e sim uma ciência, digamos assim. Então essa pergunta dele, essa publicação, não estaria relacionada com esse fato? Talvez seja o caso, como por exemplo na Inglaterra, mesmo na Alemanha parece que é o caso, onde muitas vezes um curandeiro trabalha com um médico formado na universidade. E então este médico naturalmente controla o curandeiro. Isso seria outra coisa. Porque o médico sabe perfeitamente quando uma doença é orgânica e quando ela é psíquica. De modo que, sob este aspecto, acho que... No caso lá na América do Norte, os hospitais, eles têm livre acesso, inclusive usam uma espécie que o padre usa de estola, lá não se chama estola, não sei o nome, exatamente para se identificarem. Aquilo ele vai, quando a família pede, ele tem, por lei, livre acesso ao doente dentro dos hospitais.
Chamam-se curadores, né? E não curandeiros. Apenas o poder mental. Perfeitamente. E como nós sabemos, 90%, hoje os médicos admitem pacificamente. Eu já contei isso, acho que não contei. Em Porto Alegre, uma vez eu falei com um médico de fama internacional. E era um médico rigorosamente ortodoxo da medicina. Ele nem queria ouvir falar em charlatanismo e em curandeirismo, coisas assim. Já ficava nervoso. Muito bem. Então, eu chutei em cima dele a seguinte frase. Escute, doutor, o que o senhor acha disso? Eu li num livro de hipnotismo que 83% de todas as doenças são de caráter funcional. Por conseguinte, beneficamente influenciáveis ou curáveis pelo poder da sugestão. Pensei, agora vem uma reação. Então, ele perguntou em tom inquisitorial, qual foi a porcentagem que o senhor deu? Eu disse 83%. O senhor pode ir tranquilamente até 90%. Eu caí das nuvens ouvir isto de um homem desses. Nem queria ouvir falar em charlatanismo. De maneira que nós podemos tranquilamente admitir que 90% das doenças são realmente de origem psíquica. O homem é um conjunto, uma coisa única, não se pode separar alma e corpo. Sob este aspecto, se os médicos controlam, a coisa é diferente. Num hospital, quem controla são os médicos legais, os médicos, digo, diplomados. Se então lá se admite um curandeiro, isso está tudo supervisionado pelos médicos. Mais alguma? Não sei se vai haver mais algum momento para esclarecimento, mas partindo do esclarecimento do Padre Quevedo, eu queria lembrar que existe na medicina atual essa orientação, não apenas onde há médicos, porque o Brasil tem médicos suficientes, mas podemos esperar 50, 100 anos que esses médicos não atenderão ao povo pobre. A região em que eu vivo é uma região muito pobre, está sendo começado um trabalho nesse sentido, com orientação do médico, inclusive um exemplo para todos nós que pensamos que praticamos a pobreza. Esse médico não aceita ganhar mais do que 16 mil por mês, teria condições de ganhar 70, 80 tranquilamente nos hospitais da região, mas ele não aceita para trabalhar em comunidade e ele está ligado a muitos outros médicos do Brasil que estão orientando leigos para atender cerca de 80, 90% dos casos de uma triagem prévia, atende esse pessoal como leigos, dentro, claro, de uma orientação médica, fazendo curso, se preparando. Inclusive as vozes publicaram agora um livro a preço popular, divulgando onde não há médico. Eu acho que valeria a pena, porque aí se trata não apenas de uma orientação geral, como ele estava lembrando, que o homem é um todo, mas essa linha de trabalho atual da medicina leva esses leigos a terem uma orientação preventiva e curativa, não apenas a medicina tradicional, que apenas cura, mas também na medicina saúde pública. Então, a prevenção e depois mesmo a medicina popular, usando alguns elementos que podem ser usados, dos quais fazem as drogas, inclusive por preço mais acessível ao povo. Eu acho que se nós vamos entrar, precisamos entrar nessa linha da parapsicologia para orientar o povo, é muito importante olharmos a outra parte também da medicina, para a gente poder ter uma atitude pastoral construtiva nesse campo. Não ficarmos apenas dependendo dos médicos, que infelizmente pensam primeiro nos bolsos. E acho que podemos fazer muito, porque há médicos idealistas que darão apoio a um trabalho de igreja numa medicina popular. Bem, mais alguma pergunta nesse sentido? Diga. Estou falando do teosofismo da Blavatsky. O senhor disse que um dos argumentos mais fortes contra o teosofismo é a própria história do teosofismo. Mas se nós formos analisar a história da nossa igreja também, nós vamos encontrar bastante argumentos. Exatamente, por causa disso eu às vezes digo, um dos mais fortes argumentos de que a Igreja Católica é a verdadeira é que ela subsiste apesar dos padres e dos bispos. Quer dizer que Deus tem a mão em cima, né? Porque, olha, as fraquezas...
Bom, poderiam, mas em todo caso, nós temos na igreja, não temos só desse tipo de gente. Cristo foi o fundador da Igreja Católica. Compare Cristo com Blavatsky. Compare os apóstolos com Leadbeater, com Olcott e com Annie Besant. É simplesmente um absurdo, né? Quer dizer, nós temos sempre na igreja os ótimos, os muito bons, os medíocres e os maus. Em toda... De maneira que, sob este aspecto, a sua conclusão não procede. Né? Diga. Diga, doutor. Eu ouvi até aqui, calado, as afirmações que têm feito relacionadas com assuntos ligados à medicina. Verifico uma coisa. Quando se faz uma afirmação, há uma tendência de todos em generalizar. É. A generalização é sempre um erro. Certo. Os homens são todos diferentes. Encararmos, por exemplo, a medicina de uma maneira generalizada é um erro. Aqui o nosso amigo disse que os médicos pensam só nos bolsos. É verdade. Não são só os médicos que pensam só nos bolsos. Há uma coisa que se esquece. O médico é, antes de mais nada, um homem. Portanto, o médico, como qualquer homem, como a maior parte dos homens, antes de mais nada eu devo dizer que sou médico. O médico, como qualquer homem, como qualquer padre, como qualquer cientista, como qualquer outro, está sujeito a toda a condição humana, a pensar nos seus bolsos. Eu pergunto, mesmo dos padres que estão aqui, quantos não pensam primeiro nos seus bolsos? E parto do princípio que os padres que estão aqui são indivíduos que se interessam um pouco mais do materialismo do dia a dia. Portanto, que se preocupam com o seu semelhante, que procuram melhorar, por isso vieram aqui, porque têm dentro de si qualquer coisa. Mas aqui estão uma centena de padres, nem tanto. O Brasil terá milhares e milhares. Destes quantos não se preocupam. Portanto, não vamos agora acusar A, B, C, os médicos, os padres, isto ou outro. Nós temos que ver, há qualquer coisa que está errada na organização da nossa sociedade. Aí é que temos que ir ao fundo dos problemas. Não agarrarmos apenas à superficialidade do que é evidente, do que é mais evidente, do que impressiona. Há no Brasil, dizem, e esse problema põe-se, por exemplo, noutros sítios, Portugal, onde eu estou presentemente, médicos, talvez a mais. Logicamente, eu pergunto, um médico é um homem que tirou o seu curso, que se casou, que tem os seus filhos, que procura fazer a sua vida normalmente, falando sobre o aspecto económico, estará disposto a ir para umas zonas sem condições, sem o mínimo de possibilidades, nem sequer de possibilidade de trabalhar? Só se fosse, não digo já um santo, mas que tivesse em si algo que o transformasse num autêntico sacerdote. E, infelizmente, na maior parte dos homens, são poucos os que têm dentro de si esse espírito sacerdotal. Seja qual for a profissão, seja o gerente de uma empresa, seja o padre, seja o médico, seja sei lá o quê, o condutor de elétrico. Não é? Portanto, há algo que está errado na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade essencialmente materialista. E, antes de mais nada, nós temos é que modificar o homem. O homem atual é que está errado. Não é o padre, não é o médico, não é o gerente. Porque esses são homens e, como homens, estão errados. O problema da medicina é muito mais complexo. Nós, em Portugal, eu falo em Portugal, onde eu resido há 5 anos, e eu vivi, portanto, numa zona, durante toda a minha vida profissional, foi quase feita numa zona onde o problema médico é bastante grave, foi em África, e que tem muitas semelhanças com o interior brasileiro, em que vivíamos em condições tremendas, muitas vezes. Eu vivi, porque eu fiz muitos anos no interior, até chegar a uma posição no litoral, evidentemente uma posição boa, não nego, não é? Eu vivi em posições muito difíceis. Mas nós, em Portugal, por isso, temos problemas graves. Em Portugal há médicos talvez em excesso, a tal ponto que as universidades hoje instituíram um número cláusulo. Porquê? Hoje toda a gente ia para a medicina em
Câmara da Prefeitura. Porque lá vão ganhar 7.000 escudos. E não indo conduzir o caminhão do lixo não ganham nada. E se não ganharem nada, não comem, não vivem. Essa é uma realidade. Nós temos que ver o homem e temos que ver a sociedade. Vamos ao bloco, vamos ao futuro. Porquê que a medicina aqui está mal e não há assistência? Muitos padres, algumas vezes já falei, queixam-se e têm razão. Porquê? É do médico? Não, é da sociedade, é da estrutura, é do homem. Há médicos demais em São Paulo, porquê que eles não vão? A gente deve perguntar porquê que eles não vão. Evidentemente que é humano que o indivíduo procura o melhor para si. Há que dar um mínimo de condições. Quantos padres estão aqui aí do Santão? Digam, que condições têm eles para ter lá um médico que não sejam sacerdotes? Mesmo os padres, quantos procuram vir para as grandes cidades? Quantos? Quais são aqueles que se sacrificam lá, muitas vezes correm risco de vida e passam aquilo que o diabo não passou? Muitas vezes, não é? Nós temos que ir mais fundo. É muito vistoso, é espetacular, é brilhante a gente criticar o superficial. Mas é mais honesto nós mergulharmos fundo até às profundezas e irmos àquilo que nem toda a gente gosta de ver. E, em vez de tendermos para as generalizações, que sempre são injustas, que é o que habitualmente estamos aqui a fazer, devemos ir mais ao particular, devemos ir mais ao particular. Era isto apenas que eu queria dizer, eu poderia estar a falar muito mais tempo, mas não estou a defender os médicos. Eu sou dos médicos que acusam os médicos. Cheguei a Portugal, por azar da minha vida, e ao fim do ano eu estava na direção médica do hospital. Isso quer dizer qualquer coisa, sendo eu um desconhecido, que fui mal recebido, porque nós que fora fomos combatidos, fomos mal recebidos até pela nossa família, muitas vezes. Eu ao fim do ano ter sido eleito pelos meus colegas para a direção médica de um grande hospital, quer dizer qualquer coisa, parece. E portanto eu sou dos médicos que acusam os próprios médicos. E muitas vezes tenho tipo e sabores por mesmo. Portanto, eu não nego mas acho que estamos a ser muito pouco concretos quando nos limitamos ao social. Vamos ter a coragem de ir mais longe, de ir mais profundamente. Vamos à nossa sociedade, vamos ao nosso homem e vamos procurar criar isso e vamos procurar modificar e criar um homem novo. E daí teremos médicos novos, padres novos, gerentes novos, tudo isso. Desculpa, muito obrigado. Opa! Estava querendo ir embora com aquilo. Muito obrigado.